Quem seria o profeta Elias? Para a gente não se perder, o Senhor nos deu alguns sinais astronômicos. E aqui está a peça do quebra-cabeça que eu lhes pedi para gravarem, que aparece lá no Armagedon. É um texto bem conhecido, de Joel capítulo 2, onde o profeta diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aí eu chego para o Senhor e pergunto: Senhor, quando? Me dê algum sinal do surgimento desse movimento profético. Aí no versículo 31 ele vai dar: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do quê? Olha que interessante. Juntando Joel, Apocalipse 16 e Malaquias, o Senhor, em outras palavras, está dizendo o seguinte: povo, preste atenção. Quando o Armagedon estiver chegando, eu levantarei o profeta Elias. E para vocês saberem que o profeta Elias está surgindo, eu enviarei sinais nos céus, entre os quais está o escurecimento da lua, o escurecimento do sol e a lua se tornando em sangue. Vamos lá. Não vai dar tempo da gente se demorar muito em cima desse gráfico, mas ele nos serve para descobrir que Elias já veio. Por isso que o título desse congresso não é Elias virá, ele chegou. Não é ele chegará, mas ele chegou, porque Elias já está presente e nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade. Nós já estamos na época do terceiro Elias, e nós já vamos descobrir quem é, embora alguns eu acredito que já tenham entendido a essência da mensagem. Sabe o que isso significa, queridos? Raciocina comigo. Das mensagens dos 3 anjos, que é a missão do Elias dos últimos dias, nós estamos em que mensagem? Na terceira, certo? Dos 3 compartimentos que existem no santuário, Jesus está em qual compartimento? No terceiro. Dos 3 Elias que a Bíblia menciona, nós estamos na época de qual Elias? O terceiro. Se você ainda não entendeu, deixa eu ser bem claro com você. Isso significa que os seus olhos que estão aí, vendo esse pecador miserável pregar essa mensagem para vocês aqui à frente, muito provavelmente, ainda nesta geração, antes que você volte ao pó da terra e o seu fôlego volte para o Senhor, nós veremos Jesus Cristo nas nuvens dos céus vindo em poder e grande glória. Podemos ver isso nessa época ainda. É isso que significa. E esse é o maior objetivo do GYC, anunciar quão próximo estamos da segunda vinda do Senhor Jesus. E então, aqui o gráfico nos ajuda a perceber que o escurecimento do sol e da lua já aconteceu. Em 1780, lá nos Estados Unidos da América, na região da Nova Inglaterra, que engloba alguns estados, esse fenômeno aconteceu. Depois pegue lá o capítulo 20, se eu não me engano, do grande conflito, ou é o 20 ou é o 17. Aí você dá uma lida e ali Ellen White explica com belezas, riqueza de detalhes esse acontecimento. Passaram-se alguns anos depois do escurecimento do sol e a lua se tornando em sangue, Deus ainda deu um terceiro sinal, que foi anunciado por Jesus no livro de Mateus capítulo 24, que foi a queda das estrelas. Sabe o que isso significava? Eu fico imaginando, imagine algum dos pastores que temos aqui, pregando essa mensagem naquela época, e você era a ovelha daqueles pastores, desses pastores aqui. E aí o pastor pega a Bíblia e diz assim: povo de Minas, vocês que estão aqui nos visitando, olha só, há algum tempo, a Bíblia profetizou que o sol escureceria e a lua se tornaria em sangue. Isso já aconteceu. Hoje estamos em 1833, e vossos olhos estão contemplando o último sinal profético que Jesus deu, antecipando a sua vinda. Isso significa que nós temos que nos preparar, porque a qualquer momento Jesus Cristo poderá voltar nas nuvens dos céus. Você já pensou, irmãos? Que momento fervoroso da história da igreja e da história dos Estados Unidos da América. Só que eles não sabiam de algo. Esses sinais foram dados não para anunciar exatamente que Jesus estava vindo, mas os sinais foram dados para mostrar que Deus estava levantando que profeta? Elias. Eles não sabiam disso.
Ellen White depois escreveria sobre isso, não exatamente seguindo essa sistemática de estudo que estamos fazendo aqui, mas Ellen White taxativamente mostra que o movimento adventista ou milerita cumpriu a profecia do surgimento do terceiro Elias. Você acha que o diabo ia sentar tranquilo, cruzar os braços e ficar esperando o movimento adventista ser levantado e cumprir essa profecia? É claro que não. E ele fez o que nós chamamos de espetáculo paralelo. Ali próximo daquela região, em alguns outros lugares do mundo, ele levantou movimentos para confundir a cabeça do povo. Ele levantou o movimento dos Mormons, ele levantou o espiritismo moderno, ele levantou o marxismo, um movimento feminista e o positivismo que regularia toda a sistemática científica nos dias de hoje. Todos esses movimentos foram levantados entre 1840 e poucos, alguns deles especificamente em 1844. Por quê? Você acha que o diabo estuda a profecia, sim ou não? Talvez se ele sentasse aqui numa mesa para discutir profecia conosco, todos nós juntos levávamos uma surra dele. Porque na época de Jesus, quando toda a igreja ignorou o maior acontecimento da história da igreja judaica, que foi o nascimento do Messias, o diabo sabia que era o Messias que tinha nascido, sim ou não? Tanto sabia que ordenou a morte dele. Então o diabo estuda a profecia. Agora deixa eu ser bem claro aqui com vocês e dizer algo também bem específico. Eu não sou funcionário da igreja. Alguns sabem aqui da minha história, eu vim de um movimento antitrinitário e combati a igreja adventista durante 10 anos, até que o Senhor fez um milagre, uma revolução na minha vida, na vida da minha esposa, e me deu a alegria de descer as águas do batismo na igreja adventista do sétimo dia. Aí alguns me acusam na internet, dizendo que eu sou mercenário, que eu fiz isso para me promover na igreja, por status, que a igreja está me pagando. Eu estou aqui e não recebo um centavo da igreja, sou missionário voluntário, dedico a minha vida integralmente ao ministério, mas não sou funcionário da igreja, embora não teria problema nenhum fazer isso. Poderia ser. Mas acredito que Deus me coloca nessa condição para ter autoridade para dizer para vocês, sem nenhum tipo de influência talvez, que alguns poderiam pensar, não, você está dizendo isso porque você é pago pela igreja. Não, eu sou um membro da igreja, dizimista fiel, e digo isso para a honra e glória de Deus, e não estou aqui defendendo uma igreja que me paga, eu estou aqui defendendo uma igreja que é bíblica e que é a única que em todas as suas características cumpre a profecia do surgimento do terceiro Elias. Portanto, queridos, a igreja adventista do sétimo dia é o sistema religioso que Deus levantou com o propósito de restaurar todas as coisas e ser um exemplo para o mundo de verdadeira adoração, promovendo para a humanidade um estilo de vida que dê ao homem vida em abundância e glorifique o nome de Deus. Isso é a igreja adventista. Ellen White, falando desse movimento, diz essas palavras que assim me emocionam de verdade. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por quem? Não, essa igreja não nasceu nos corredores de uma academia teológica. Ela não nasceu por picuinhas e discordâncias, não. Essa igreja nasceu em um plano de Deus em restaurar todas as coisas nos últimos dias. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem, olha que cargo fenomenal, embaixadores seus na derradeira, na última obra de salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, o texto ainda termina dizendo que o maior tesouro da verdade, eu gosto muito dessa citação em espanhol diz assim, la mayor suma de la verdad, ou seja, a maior soma de verdades, o maior conjunto de verdades foi já confiadas a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo a fim de serem transmitidas ao mundo.
Eu preciso fazer uma digressão, um adendo, um parênteses rápido aqui. Sabe, queridos, às vezes a gente olha para Elias e no nosso coração vem aquele ímpeto, aquela coisa de criticar, de acusar e falar mal da igreja e etc. Tenha muito cuidado com isso. Sabe qual era uma das maiores características do profeta Elias? Humildade. Quando Elias fez toda aquela revolução no Monte Carmelo, e Acabe não tinha se convertido, eu vejo Elias descendo do Monte Carmelo, e eu não vejo ele chegando para Acabe dizendo, você é um apóstata, um mercenário, você tem que sair daí, você não presta, você não é um pastor de verdade. Não. O que Elias fez quando ele desceu do Monte Carmelo? Você se lembra que choveu? Lembra que choveu, né? Aí o que Elias fez com Acabe? Acabe precisava chegar em Jezreel, onde estava lá o seu palácio real, mas ele não enxergava, o trajeto estava muito nebuloso, a chuva era tempestuosa. E Elias, de maneira humilde, reconhecendo que embora Acabe pudesse não ser digno daquela posição, ele foi colocado ali por Deus, e só havia um que poderia tirá-lo do cargo, era o mesmo Deus, porque ele é o dono da igreja. E o que Elias fez? Humildemente, foi correndo na frente do carro, servindo ao rei de Israel. Acho que alguns já entenderam mais ou menos onde eu quero chegar, né? Bom, eu preciso concluir. Eu tenho 5 minutos para fazer essa conclusão. E a questão é a seguinte. Você acha que o diabo deixaria a igreja adventista crescer ao redor do mundo inteiro tranquilamente? Sem tentar impedi-la no cumprimento da sua missão? É claro que não. Quando Elias, do Antigo Testamento, raciocina aqui comigo, tá? Eu preciso um pouquinho agora, o restante que você tem da sua atenção, nós já estamos aqui a manhã toda, mas gaste ela agora. O Elias do Antigo Testamento, ele passou por uma crise no final do seu ministério, sim ou não? Sim. O Elias do Novo Testamento passou por uma crise no final do seu ministério, sim ou não? Agora vamos para o microscópio de Deus. Sabe quem é o microscópio de Deus? Ninguém tem ideia aqui de quem é o microscópio de Deus? Ellen White. Eu chamo ela de microscópio de Deus, porque ela nos ajuda a ampliar as verdades bíblicas, e ela vai ali agora esmiuçar o que era essa crise do Elias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aí eu vou usar aqui um texto do livro Profetas e Reis, e o outro do livro Desejado, onde ela diz assim do Elias do Antigo Testamento. Deus veio ao encontro do seu provado servo com a pergunta: que fazes aqui, Elias? Eu te enviei ao ribeiro de Querite, e mais tarde à viúva de Sarepta. Dei-te a comissão de voltar a Israel e estar diante dos sacerdotes idólatras no Carmelo. Cingi-te de força para guiares o carro do rei à entrada de Jezreel. Mas quem te enviou nessa fuga apressada para o deserto? Aí vem o segredo. Que missão tens aqui? Sabe o que eu concluo? A crise do profeta Elias do Antigo Testamento, no final do seu ministério, não era só a depressão física, mas era algo espiritual. Elias estava perdendo a consciência da sua identidade, da sua o quê? Eu não ouvi, vamos repetir isso. Elias estava perdendo a consciência da sua identidade, da sua o quê? Missão. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Elias, eu não mandei você fazer isso aqui não. Elias, eu não te levantei para fazer isso daqui, Elias. A tua missão é essa. Esse é o caminho que você deve seguir. Eu esqueci de dizer algo? Tem vários pastores aqui. Os pastores que estão presentes me corrijam no que eu vou dizer, se for alguma blasfêmia, algum erro. Mas a igreja adventista do sétimo dia não é a única que salva. A igreja adventista não é a única que salva. Quando Elias olhou para o Senhor e disse: Senhor, só sobrou eu sou o único, eu sou o cara aqui em Israel. Tem mais ninguém, Senhor. O que Deus disse para ele? Elias, baixa a sua bola, em outras palavras, porque ainda tem mais quantos? 7.000. Portanto, Elias não era o único salvador. Mas tem um detalhe. Elias era o único, e o pastor Luiz Cláudio falou isso aqui ontem, que tinha uma identidade e uma missão diferente de todos os outros. Por isso ele foi chamado para ser Elias.
O Elias do Novo Testamento, o problema foi o mesmo. Eu vou correr o texto aqui, depois quem quiser ler o texto por completo, é só você dar uma olhada lá no capítulo 22 do Desejado. Mas Ellen White conclui a passagem mostrando que o problema de João Batista foi exatamente perder a noção da sua identidade e da sua missão. E agora, eu sou um Zé Ninguém, que poderia aqui expressar a minha opinião sobre a crise que estamos vivendo no nosso adventismo contemporâneo. Perda de identidade e perda de missão dos membros da igreja. Mas como eu não sou ninguém, não tenho autoridade para falar sobre isso, então eu trouxe aqui exemplo de duas autoridades da igreja, falando sobre a crise que estamos enfrentando no nosso adventismo contemporâneo. A primeira delas é o George Knight, no livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, diz ele o seguinte: o adventismo desenvolvido nos setores mundiais do século XXI foi domesticado, para não dizer castrado. Temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e alguns outros detalhes, que nos esquecemos de quem somos, perda de identidade, daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentido à nossa existência. O outro pastor é o Dr. Tim, que no ano de 2001 escreveu um artigo para a revista Adventista, que é quase em caráter profético. O artigo se chama "Podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia?" É uma pergunta. E eu separei alguns parágrafos aqui onde ele diz assim: estudos sociológicos da religião têm demonstrado que os movimentos religiosos surgem normalmente com o propósito de reformar a cultura na qual existem. Mas no segundo século de sua existência, depois que morreram os pioneiros e aqueles que os conheceram, esses mesmos movimentos tendem a perder sua identidade e a ser reabsorvidos pela cultura que originalmente tensionaram reformar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se depara hoje com os desafios próprios do segundo século da sua existência. Mas somando-se a isso, ela vive também num mundo em que os apelos ecumênicos e tendências pluralistas estão inibindo grande número de denominações cristãs de falarem de suas diferenças doutrinárias. Sob as fortes correntes da globalização ecumênica, tais igrejas acabaram perdendo quase que completamente a sua própria identidade. Isso nos leva a indagar: não estaria também a Igreja Adventista do Sétimo Dia correndo o risco de perder a sua identidade? Sabe o que me consola? Às vezes a gente fica desesperado, né? Tem momentos assim, coisas que acontecem que dá a impressão que não vai dar. Nós vamos ruir. Mas, queridos, analise comigo. O Elias do Antigo Testamento passou por uma crise. Venceu a crise, sim ou não? Sim, foi arrebatado. O Elias do Novo Testamento passou por uma crise. Venceu a crise também, sim ou não? Sabe o que isso me ensina? Que muito embora nós adventistas estejamos enfrentando hoje a crise da nossa missão, duas coisas eu entendo a partir disso. Primeiro, que nós estamos no término da nossa missão aqui na terra. Segundo, que embora os desafios sejam imensos, em nome de Jesus, essa igreja vai cumprir a sua missão e vai triunfar, porque o cabeça dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. É isso que eu aprendo com os Elias. Lembra de Ellen White? Embora a igreja pareça que vai cair, ela não cairá. Amém? Bom, eu concluo com as palavras do pastor Jean Zukovski. Ele é professor de História no NASP de Engenheiro Coelho, e ele diz o seguinte aqui no livro Restauração do Papel da Revelação Cristã na Pós-Modernidade: a grande questão para a igreja adventista hoje é saber o que mudar, onde mudar, como mudar, por que mudar e quando mudar. Sem que o remanescente suscitado por Deus do movimento profético de 1844, para dar a última mensagem de advertência ao mundo, perca a sua identidade e a sua missão. Esse é o desafio. E para isso, Deus
nos dá a alegria de receber aqui no Brasil, pela primeira vez, um GYC. O único objetivo do GYC é apoiar essa igreja no cumprimento profético da sua missão e da restauração da identidade e da verdadeira adoração. Trabalhar principalmente com jovens, que estão perdendo hoje de maneira atroz na batalha entre o bem e o mal, principalmente quando entram pelos corredores de uma universidade. E é por isso que por onde eu tenho passado, eu tenho instado a nossa juventude. Não se atreva a ir para uma faculdade, uma universidade, se você ainda não passou por uma experiência profunda com Deus, de conversão, uma experiência missionária. A Igreja Adventista hoje tem vários projetos missionários pelo Brasil e pelo mundo. Fora as escolas, que são ministérios de apoio também. E o GYC é apenas mais um deles. E é por isso, queridos, que nós já estamos aproveitando, inclusive, essa ocasião, para motivar você a se preparar financeiramente e espiritualmente para o GYC do ano que vem. Eu espero que não tenha, eu espero que Jesus Cristo volte antes, para que a gente tenha um GYC lá no reino dos céus. E Jesus seja o nosso palestrante principal, amém? Mas se caso ele não vier ainda, então nós vamos voltar. E você tem que se preparar para esse acontecimento. Porque o objetivo, queridos, não há como. Olha só, isso que está acontecendo é profético e eu preciso dizer isso aqui. Antes de Elias ser arrebatado para o céu, você lembra que Elias visitou alguns lugares? Lembra disso? E o que foram esses lugares que Elias visitou? Alguém sabe? Não? Quem sabe? Escola de profetas. Eram ministérios de apoio que Samuel criou para ajudar o povo de Deus no momento de crise. Isso que está acontecendo aqui agora é uma prova de que o Elias, a Igreja Adventista, está trabalhando com ministérios de apoio para restaurar a nossa identidade e a nossa missão. Em nome de Jesus, o quanto antes nós íamos morar no reino dos céus. É profético o que estamos vivendo. Profético. E isso me motiva demais. Portanto, se prepare. E eu quero concluir a mensagem contando uma história breve aqui para vocês. Vocês conhecem essa visão. Logo no princípio do movimento adventista, Ellen White viu o povo do advento percorrendo um caminho estreito. E ela viu que o povo chegava para fazer esse trajeto com carruagens, cavalos, malas, roupas, bagagens e etc. Mas à medida que percorriam o caminho, ele se estreitava cada vez mais. De tal forma que pouco a pouco eles tiveram que abrir mão das suas coisas. Primeiro da carruagem, depois do cavalo, das bagagens, até que em um dado momento eles tiveram que tirar os sapatos dos pés, porque o caminho era escorregadio, o terreno era trôpego, e a fim de terem maior aderência ao solo, tiraram os sapatos. O problema é que os pés começaram a sangrar. A dor era grande, intensa. Nesse momento, alguns olhavam para trás e pensavam, eu não aguento mais, eu preciso voltar. Outros, talvez, ela não chega a mencionar exatamente isso, mas eu imagino, estivessem pendurados na beira do precipício, pensando em se soltarem. Enquanto um outro grupo, já equilibrado na parede, porque o terreno era muito estreito, eles olham para aquela muralha e eles veem que ela estava manchada de sangue. E eles tiram a seguinte conclusão, olha, sangue. Alguns já passaram por esse caminho e completaram, chegaram até o fim. Vamos continuar. Se eles conseguiram em nome de Jesus, nós também podemos conseguir. Foi então quando algumas cordas foram atiradas do céu. E eles pegaram aquelas cordas para se equilibrarem, mas eles não viam onde essas cordas estavam amarradas. Eles puxavam a corda e precisavam acreditar na solidez pela fé. E eles ali se abraçaram e foram caminhando até que chegaram ao final do caminho. E ali ao final havia um abismo sobre o qual eles teriam que saltar e havia só corda.
Ellen White diz que o marido dela pegou impulso, saiu correndo, se agarrou na corda e ele chegou lá do outro lado e lá havia uma cidade toda de ouro, um arco-íris da promessa, a água do rio da vida. E quando ele olhou para aquela cidade, ele pensou: uau, quão fácil foi chegar aqui. E ela viu que o impulso dele encorajou outros a seguirem o mesmo passo. E aí, queridos, não tem como. Quando eu penso da cena da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, olha, para pensar. Só por esse momento vale a pena você abrir mão de tudo. Eu não tive o privilégio de nascer em um lar adventista. Meu pai e minha mãe não são cristãos, meu irmão não é cristão, minha família inteira não é adventista. Eu tenho assim a tristeza todas as vezes que vou na casa dos meus pais de vê-los ali bebendo. Isso me dói no coração. Mas o que me motiva a abrir mão das coisas é pelo menos estar diante dessa cena. Quando Jesus Cristo e o nosso primeiro Adão, eles se encontrarão no reino dos céus. Não sei quantos já leram esse evento no livro Grande Conflito, mas é assim emocionante. Ellen White diz que nós estaremos reunidos em multidão diante da cena, quando Adão se lançará aos pés de Jesus e olhará para aquelas marcas e perguntará: Senhor, o que é isso, Senhor? O Senhor morreu por mim. Eu estou aqui no céu porque o Senhor deu a vida por mim, Senhor. É isso que aconteceu durante esse tempo, Senhor. E Adão, em prantos nos pés de Cristo, o Senhor Jesus pegará uma coroa e colocará sobre a cabeça de Adão. Adão, ele tirará a coroa da cabeça, lançará aos pés de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu não sou digno. Essa coroa é tua, Senhor Jesus. Se eu pudesse, eu te coroaria com 1000 coroas sobre a sua cabeça, Senhor, porque eu estou aqui simplesmente por sua graça e misericórdia. E aí Jesus estende as mãos para Adão, chama o seu filho e entra com ele no jardim do Éden. E essa é a cena que, no meu ponto de vista, vai ser a mais espetacular. Quando Adão começar a ver as flores que ele plantou, eu fico imaginando Adão chegando para Eva e disse: Eva, olha aqui, Eva, lembra desses ramalhetes que nós fizemos? Lembra que nós usamos essas folhas aqui para a nossa casa, Eva? Nós estamos de volta no nosso lar, Eva. O Éden foi restaurado, Eva. E aí então, quando não bastasse esse momento de êxtase e emoção, Jesus pega Adão e leva para frente da árvore da vida. E ele pega o fruto da árvore da vida e coloca nas mãos de Adão e diz: meu filho, agora come. Você é digno. Come, porque a imortalidade vai voltar a ser a realidade da sua vida. E Adão comeu. E quando Adão come, aquela vitalidade eterna retoma a natureza humana. Quando então anjos voam e entregam harpas nas nossas mãos e nós começamos juntos, com Adão, com os anjos e com os seres de todos os mundos, a entoar o cântico do Cordeiro, o cântico da misericórdia e da vitória de Jesus Cristo na vida de cada um de nós.